quadrilha do ex-secretário Sérgio Cortes, a gente volta a falar, que foi preso ontem, atuava no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Quem precisa de uma cirurgia tem que aguardar por anos e anos. É muito tempo de dor e sofrimento. É o que você vai ver agora em um dos depoimentos impressionantes de quem sofre no hospital por causa de corrupção. Quem conta é minha loura, Melissa Munhoz. Sinto envergonhado com esse pessoal todinho, roubando tanto, roubando praticamente a saúde de todo o Estado. Enquanto, de um lado, a corrupção corria solta na saúde nos últimos 11 anos, com fraudes milionárias para o fornecimento de próteses para o INTO, do outro lado estão os pacientes que sofrem numa fila gigantesca. É o caso do seu Paulo Sérgio, que aguarda nada mais, nada menos do que 5 anos para uma cirurgia. Saúde está ruim. E eles roubando aí 300 milhões. Isso é demais, né? É demais. Essa é a radiografia da prótese do quadril do seu Paulo. Para a gente entender o problema de saúde que ele teve, ele ficou sem o líquido da cabeça do fêmur. E aí teve que retirar o osso e aí sim colocar a prótese. Ele fez esse procedimento em 2002. Mas a prótese, que deveria durar 10 anos, se quebrou antes da validade. E agora ele precisa fazer a substituição dessa prótese. E além das fortes dores no quadril, o seu Paulo sofre também com as pernas. Olha o estado em que a panturrilha e os pés se encontram por conta da falta de circulação provocada pela lesão no quadril. A gente vê tudo inchado aqui, são varizes, e o senhor ainda corre risco de ter trombose. Trombose. Ainda corro risco de ter trombose. Meu medo todo é esse. Sim, ter trombose. E aí? E depois? Quem é que vai me reparar? Mas ninguém, né? Vou esperar mais ainda. O São Paulo vai mostrar pra gente a dificuldade que ele tem para se levantar. É desse jeito que ele consegue, só ficando de lado, se apoiando no sofá e aí pegando as muletas para poder caminhar por dentro de casa mesmo, até a cozinha. Quer dizer, são poucos passos, a casa é pequena, daqui da sala até a cozinha ele mal consegue, e cheio de dores. E olha só, aqui no meio do corredor, o seu Paulo é obrigado a parar essa caminhada, a interromper, porque ele já sente dores na perna. Muito transtorno mesmo. Muitas dores mesmo, também, muitas dores. Aí tem que parar de vez em quando, que é para o músculo desprender. E olha só que ironia do destino. O seu Paulo foi motorista de ambulância e conheceu o ex-diretor do INTO, o Sérgio Cortes, e também ex-secretário de saúde. E de repente só fica sabendo que ele está envolvido nesse escândalo todo. O que o senhor diria para ele se estivesse frente a frente, o senhor aguardando aí tanto tempo a prótese? Dá vontade de dizer o que para ele? O senhor é um bom ladrão. Um bom ladrão mesmo. Você e sua cúpula, tirando onda com a gente, com todos nós, todos esses pacientes que estão na fila desse INTO aí, todos eles. Se a gente tivesse mais tempo, a gente tinha que fazer o depoimento de todo mundo que sofre. Tem gente há anos e anos na fila, e detalhe, colocando gente na mesa de cirurgia com esse tipo de prótese, aí alejando pessoas. É surreal. Em nota, a assessoria de imprensa do INTO informou que o senhor Paulo Sérgio está na posição 23 da fila. A previsão é de que a cirurgia aconteça dia 26 de agosto, 28 de agosto. A gente vai marcar e vai cobrar. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Jorge Das, da Federação Nacional dos Médicos, e eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira pergunta que eu falo é a seguinte: a única condenação que o Sérgio Cortes tem até hoje é uma ação movida pelo Sindicato dos Médicos, na qual o senhor era presidente à época, no qual vocês já sabiam desse mar de corrupção que já acontecia, que vocês vêm denunciando e não de boca fechada há muito tempo, né, doutor Jorge Das? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Realmente a situação do Estado do Rio de Janeiro, eu estou acompanhando o programa desde o início, e o que nós vimos na questão da segurança se repete na área da saúde pública. Nós estamos vivendo hoje um Estado do Rio de Janeiro literalmente abandonado, um governo que não tem hoje credencial moral para continuar à frente do governo, né? Um governo que tinha uma parte da sua estrutura está presa, o governador Sérgio Cabral, o Sérgio Cortes já fazendo parte daquele esquema anterior.
Nós, já alguns anos atrás, quando ele era secretário de saúde, nós tomamos conhecimento de que ele estava desviando dinheiro da saúde para propaganda, e esse ato é absolutamente ilegal. Dinheiro da saúde é carimbado, não pode ser utilizado em outra área. Então, eu ingressei com uma ação popular, não foi nem a instituição. Mas o senhor não imaginava que o montante era isso tudo, toda essa roubalheira que a gente viu a partir da investigação e da prisão de ontem, né? Não tínhamos a ideia do que a Operação Lava Jato revelou ao Brasil do que acontecia no estado do Rio de Janeiro. Haviam suspeitas, haviam situações que demonstravam que a situação não estava caminhando de maneira adequada, mas nunca a ponto de tomar ciência de que nós tínhamos um governador que roubava de todas as secretarias, arrancava dinheiro público. É uma fome de propina gigantesca, né? Fala a verdade. Eu acho que essa questão tem que ser colocada num outro patamar. Nós estamos falando com pessoas que roubaram o erário, mas nós estamos falando também com homicidas, porque esses atos todos que foram praticados de ladruagem, roubo do dinheiro público, esses atos contribuíram para a morte de várias pessoas. Então nós estamos falando de assassinos. Todos esses têm que ser catalogados em crimes de homicídio também. Tem que responder pelo crime do roubo do dinheiro público, mas também tem que responder pelas consequências dessa ação de ter roubado o cofre público ao invés de utilizar aquele dinheiro em proveito da população. Que poderia ter salvado muita gente durante todos esses anos. A pergunta, e eu te convidei principalmente para vir aqui, porque eu confio no trabalho e no conhecimento que o senhor tem da saúde do Rio de Janeiro, principalmente porque a gente já fez várias blitz da saúde juntos. A pergunta que eu faço para quem está em casa, e é importante, está vendo tudo isso, está vendo essa passado a limpo, fica com nojo, fica com vergonha, fica revoltado, mas precisa dessa saúde pública do Rio de Janeiro. Qual é a atual e real situação da saúde pública do Rio hoje? É de calamidade. Hoje nós temos uma situação absolutamente insustentável. Nós temos um governo que hoje não consegue cumprir com as suas obrigações básicas, que é de pagar o salário. Quer dizer, essa rede hoje funciona de maneira extremamente precária. Nós temos hoje o desabastecimento de quase toda essa rede. E muita gente que está sendo investigada ainda trabalhando com esse governo agora. A gente pode estar sendo assaltado nesse momento na saúde? Eu hoje já não tenho mais condições de afirmar nada. Eu preciso que se faça uma investigação para saber se a forma do roubo do governo anterior permanece no atual governo. Porque nós nunca podemos esquecer que o atual governador do estado do Rio de Janeiro era o secretário de obras do governador Cabral. E eu não sou ingênuo de achar que uma pessoa que antes estava à frente da Secretaria de Obras não tivesse conhecimento do roubo que era praticado nas obras que eram realizadas pelo governo do estado. E vou tocar no assunto, já que a gente está debatendo isso, a gente diante do pezão aqui, eu afirmei, porque também sempre me posiciono, muitas vezes pode ser não ser igual ao seu posicionamento, igual do a mim, igual do doutor, mas a gente se posiciona em relação a tudo aqui, e principalmente que a gente não foge, tem liberdade para isso, e eu falei na frente do governador em relação às OS, é um absurdo organizações sociais que em sua teoria seria para gerir dinheiro público para a saúde, e que a gente vê que, na verdade, é um mecanismo de corrupção e que ainda impera, a gente pode falar, nessa saúde já falida, doutor. E se amplia a cada dia que passa. Lembrando que ele defendeu a OS. Exatamente, mas isso se amplia a cada dia. Porque a grande vantagem para o administrador público da OS, se é possível nós identificarmos alguma vantagem, é que ele foge da lei de responsabilidade fiscal. Então, quando ele contrata o servidor público, ele está incluído dentro da lei de responsabilidade fiscal. Quando ele não contrata e terceiriza? Quando ele terceiriza, ele foge. E quando ele foge, abre a possibilidade de descumprir a Constituição Federal, que obriga a realização do concurso público, que obriga que você tenha profissionais qualificados para atender a população que procura as unidades públicas de saúde. E ele, então, passa a ter uma facilidade que ele não tinha antes com a Constituição de 88, que é de entregar esses hospitais à sua base parlamentar de apoio dentro da Assembleia Legislativa, e aqueles deputados que fazem parte da base do governo transformam essas unidades hospitalares, através das organizações sociais, como forma de ampliar a sua base eleitoral. Então, contrata quem eles acham que deve ser contratado. A gente achava que era só isso, né? Era uma verdadeira orgia com dinheiro público. É um absurdo. A gente achava que era só isso, ainda virou um mecanismo de desviar dinheiro público, que é um absurdo. O Tribunal de Contas tem revelado inúmeras investigações, inúmeros relatórios mostrando o desvio do dinheiro público. Agora, a situação do Rio de Janeiro, ela é gravíssima. Não existe em lugar nenhum do Brasil uma situação igual a essa do Rio de Janeiro.
Então, e existe também um movimento de servidores, que inclui a área da segurança, mostrando que o caminho que o Rio de Janeiro segue não é o caminho da solução. Porque o que o governo tenta fazer hoje na Assembleia Legislativa é jogar toda essa conta no colo do servidor público. E isso é inaceitável para o servidor público assumir a responsabilidade de atos que não foram praticados por eles. Resumindo, é o que o Amin falou, em vez de você olhar para cima do poço, você está cavando. Doutor Jorge Dais, muito obrigada.